Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso projeto Coreirópolis 140 anos. Desta vez nós vamos destacar os símbolos municipais. Como todos sabem, os municípios... antes de começar, a gente agradece o apoio das Zorzo Madeiras, que fica na rodovia SP-316, quilômetro 161, no bairro do Cascalho. Telefone 3546-2443 e WhatsApp 99809-6133. Como eu disse, a gente vai falar hoje de um ponto que é interessante, principalmente pelo fato de que, nesse momento que a gente está gravando, completam-se 50 anos da criação do hino do município de Coreirópolis. Nós precisamos passar, espera um pouquinho, precisa passar ainda um certo tempo para que ele fosse oficializado. Mas antes disso, teve outras coisas que a gente vai destacar agora com relação aos símbolos municipais, que são a bandeira, o brasão e o próprio hino. Vamos lá. Então, aqui na verdade eu estou destacando uma proposta que foi feita na década de 60, em 1964, o prefeito da época, o Dr. Cássio de Freitas Levi, encaminhou à Câmara um projeto de lei que visava criar o brasão do município de Coreirópolis. Veja, a proposta dele era essa, o castelo que representa a cidade, esse T que é a cruz de Santo Antônio, e no resto do brasão seria a libertação dos escravos, quer dizer, representando que a fazenda de Bicaba foi uma das primeiras a substituir os escravos por mão de obra imigrante, e na verdade, naquele momento, a fazenda de Bicaba era de propriedade do próprio prefeito, então ele aproveitou destacar a propriedade dele e a história da família dele nesse caso. E naquele momento, como vocês vejam, era a representação da indústria de tecelagem e da indústria cerâmica, com esse chaminé e com esse carretel ali para representar a indústria de Cordeiro. E naquele momento que se plantava em Cordeiro, ou sempre plantou, foi a cana e o café. Então essa é a proposta inicial que tinha sido colocada pelo prefeito Dr. Cássio de Freitas Levi em 64 para a Câmara. Passa mais um aí. Então, veja que interessante a bandeira que ele tinha proposto para a cidade. Simplesmente colocando... ele explicou o motivo dessas faixas verde, amarelo e vermelho, mas realmente eu não concordo com a proposta. Então ele tinha colocado essa bandeira para representar a cidade, e essa estrela maior e a menor seria a maior Cordeirópolis e a menor Cascalho, colocando as datas de criação do distrito e do município. O projeto... ficou parado durante muitos anos, depois foi criado outro brasão e outra bandeira, e ele foi esquecido e ficou arquivado na Câmara, nos arquivos da Câmara, ficou lá, quando de repente começou a ser feita a digitalização, transformação em arquivos PDF, e por incrível que pareça, a gente foi surpreendida por esse projeto. E eu passei para um profissional da área, acho que de Pernambuco, lugar longe aí, para ele que transformasse aquele projeto do jeito que ele estava escrito, transformasse no brasão, no desenho do brasão e no desenho da bandeira. Então esse é a proposta que eles queriam em 1964 para o brasão e a bandeira de Coreirópolis, que não foi efetivado. Passa do outro. Então aí que ele fala, a gente está vendo o brasão que está em vigor há quase 60 anos, e que basicamente tem a mesma proposta. Então, o que ele está prevendo nessa forma? Esse é o brasão que está em vigor até o momento. Então, o castelo ali de cima representando a cidade. Se você colocasse ele numa escultura, ele seria uma coluna, e em cima dessa coluna seria um círculo dessas torres de castelo, como se fosse uma coroa em cima desse brasão. Então, o que está desse lado? Representando a laranja e o café. Muitas vezes eles desenham errado esses grãos de café, colocam como se fosse uva, então, mas tem que ter cuidado, porque ele representa a cultura de laranja e de café que existia na época em Cordeiro, e como todo mundo sabe, a cana do lado direito. E, basicamente, mantendo as mesmas referências, que é 1899, a criação do distrito, que foi quando... a cidade ganhou seu cartório, que existe desde essa época, e 48, quando ela se transformou em município e se emancipou de Limeira. Então esse é o brasão que está em vigor,
e que fez abandonar aquele que eu comentei lá, que só foi uma proposta que não saiu do papel. Vamos lá. Aqui, como todo mundo vê, é a bandeira do município, que foi criada em 67, na mesma época do brasão. E você veja aí que talvez nem todos percebam que, quando o cara veio fazer, ele chamava Arsinoé Peixoto de Faria, um especialista na área que na década de 60 ganhava dinheiro fazendo brasões e bandeiras das cidades do Brasil, porque ninguém mais fazia, não tinha um especializado, então ele era... Muitas cidades do Brasil, se você pesquisar, tem serviço dele. Então, o que essa bandeira representa? Como o cara não encontrou nada, não tinha texto nenhum para explicar o que acontecia na cidade, ele fez uma bandeira com a representação essas faixas brancas e pretas, seria um cruzamento da rodovia Anhanguera com a Washington Luiz, porque naquela época já existia a Washington Luiz. Então, o cara representou nessas faixas brancas e pretas o cruzamento da Anhanguera com a Washington Luiz. Esse triângulo é a forma do município. Se você ver o mapa de Cordeiro, ele é um triângulo, mas não desse jeito. Ele é um triângulo escaleno, que fala. Então o cara representou a forma do território do município com esse triângulo. E colocou no meio o brasão que ele mesmo tinha criado. Então foi uma opção que ele fez, porque ele não tinha elementos para falar mais nada, então representou a síntese da cidade na sua bandeira, a rodovia Anhanguera e Washington Luiz, que é onde as duas se cruzam, em Corderópolis, e o tamanho da cidade, o mapa da cidade, que é triangular. As cruzes aí só foi para dizer que é herança do Brasil, herança cristã, da Cruz de Malta, então ele teve que criar, digamos aí, uma fantasia para poder colocar algum elemento, porque ele poderia perfeitamente deixar sem essas cruzes que essa faixa branca e preta e o triângulo, digamos, seria uma síntese de Cordeiro. Seria uma síntese do que é a cidade e do que estaria representado na bandeira. Foi uma excelente ideia, acho que bem mais agradável esse tipo de estrutura que é feita do que a outra. Seria até interessante que ela representou o Cordeiro e Cascalho como duas estrelas, uma maior e uma menor, mas acho que faltou falar sobre essa parte da Anhanguera. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer? Na verdade, em 67 foram feitas essas duas. Durante muito tempo, tinha só esses dois. Eu estou mostrando aqui a lei de 13 de março de 2002, que ela define a forma e apresentação dos símbolos do município. Na verdade, vamos ser claros na questão, eu que sugeri, digamos, aos vereadores da época, na mesma época em 2002, que faltava essa regulamentação na cidade. Então, eu passei para eles, para a mesa diretora, os vereadores da época encaminharam e depois o prefeito sancionou, há mais ou menos 25 anos, essa lei que definia o que fazer com a bandeira, o que fazer com o brasão, como é que ele era, qual a base dele. Então, toda uma orientação para você fazer de uma forma correta. Tanto que você vê que até no próprio ato oficial, na lei, tem o brasão que já estava sendo usado há bastante tempo, inclusive eu não sei se está com a alteração que eu fiz também em 93. Bom, o que eu quero dizer? Tem uma parte que fala especificamente do hino. Então, o que estava naquele momento, o que existia? De forma idêntica, proceder-se-á com o hino oficial do município, que ao ser, sei lá, quando ele for criado, então ele teria que ter autorização de algum do município para poder fazer a execução, distribuir a letra e tal. Aí depois ficou nesse impasse porque a Lei Orgânica de 1990 dizia que ia ser criado, ia ser feito um concurso, ia ser criado um hino, alguma coisa tal, e ficou para nada. Passa o próximo. Então, o que aconteceu? Foi descoberto que um vereador na época, ele chegou para mim, vamos ser bem claro, e falou assim, faz um projeto para mim para oficializar o hino. Por quê? Porque não passou todo esse tempo, ninguém tinha feito o concurso, então eles falaram, olha, já tem esse hino. Que hino que é? É esse aí, que eu estou mostrando a letra datilografada pelo professor Odécio Luque, que dava aula no Trajano Camargo. Então está com a assinatura dele e a data de 20 de agosto de 1976. Então essa
é a letra do hino, que foi feita por ele. E o cara me passou esse original, quer dizer, uma cópia do que foi passado pela família do professor Odécio Luque, que tinha ficado lá guardado esse papel, digamos que tem 50 anos e está lá até hoje. Passa mais um aí. Então aqui tem a primeira folha da partitura, da parte musical, feita pela professora Dirceia Ricci Chiarocchi, uma professora conhecida de Limeira, que, se não me engano, fez inclusive a música do hino de Limeira. Ela era professora na Escola Industrial Trajano Camargo, junto com o professor Odécio Luque, que era professor da área de mecânica. Então os dois, em algum momento, não sei se foi inspirado na própria ação de Limeira, então resolveram criar um hino. Veja que ele está marcado pela professora ali como o hino de Cordeirópolis. Então, naquele momento, há 50 anos atrás, ainda não estava oficializado. Era uma proposta que foi assinada, concluída no dia 20 de agosto de 76, e depois foi apresentada no fim do ano num evento na Escola Jamil Bronçade, que é a notícia da época, você consegue verificar. Vamos lá. Então, tipo, olha, vocês veem aí quem sabe ler essas coisas, eu infelizmente não sei, mas quem sabe ver essas coisas vai entender, vai conseguir ver na mente, vai conseguir entender como é que era aquilo que ela colocou. Então, na verdade, essa é a partitura que seria passada para todo mundo que quisesse executar o hino, de como tocar. E se vê ali nas linhas ali a letra conectada com o ritmo. Então, essa é a primeira folha, então você tem lá em dois momentos aí, acho que eu realmente não sei ler a parte musical, mas imagino que quem soubesse ler conseguiria ir seguindo e ir voltando nessa partitura. Acho que tem a outra depois. Então, essa está aí a segunda folha, que é o fim do hino. Então você vê que no fim tem a assinatura da professora Dirceia Ricci Chiarocchi e a data de 20 de agosto de 76, a mesma data que está na letra feita pelo professor Odécio Luque. Então veja que interessante, quer dizer, os dois trabalhavam na Escola Trajano Camargo, um na área de mecânica e outro na área, não sei realmente qual seria a disciplina dela nessa escola, e em algum momento, não sei se foi por iniciativa própria ou por sugestão de alguém, eles criaram a proposta deles que seria o hino oficial do município. Quando eu era bem criança, na década de 80, disseminou-se a hipótese que havia uma segunda versão, que tinha tido uma segunda composição, que eu nunca tomei conhecimento e nunca ninguém informou qual era essa segunda composição. Mas, então, acabou sendo que essa ficou depois oficializada como o hino oficial do município de Cordeirópolis. Vamos lá. Então, aqui eu estou mostrando justamente a Lei 2113 de setembro de 2002, feita pelo vereador falecido vereador Jair Aparecido Dalfré, que, como eu disse, eu lembro que eu estava chegando no trabalho, ele falou, faz um negócio para mim. Falei, o que é? Monta um projeto para mim aí para oficializar o hino. Tá. Então aí eu fui fazendo com ele essa lei que é para transformação em hino oficial do município, nos termos daquela legislação que eu coloquei antes, do hino a Cordeirópolis, composto pela professora Dirceia Ricci Chiarocchi e letra do professor Odécio Luque, conforme anexo. Então, esses dois papéis aí que eu coloquei antes, se você entrar no site da Câmara, você vai encontrar os anexos para poder, que foram usados para você oficializar e convencer os vereadores a aprovar. Depois foi assinado pelo prefeito à época, Elias Abrão Saad. Então, o artigo 18 que eu coloquei aí para modificar é que estava dispensando o concurso que tinha sido feito, que eu teria sido proposto, mas que depois de passados mais de 10 anos, ninguém tinha executado, ninguém se interessado. Então a melhor forma de resolver a situação foi oficializar um hino que já estava sendo usado em cerimônias, em algumas coisas específicas, mas que não tinha sido oficializado. Então essa lei aqui que eu estou mostrando é a lei de 30 de setembro de 2002, de autoria do falecido vereador Jair Aparecido Dalfré, que oficializa o hino composto por esses dois professores, que continua sendo cantado e executado mais ou menos há 25 anos. Vamos lá. Essa aqui, na verdade, é uma coisa, isso aqui é um ponto interessante, quer dizer, em 2003, também o falecido vereador Reginaldo Martins da Silva criou uma lei que
obrigava que se cantasse o hino de Coreirópolis em reuniões cívicas e nas escolas municipais. Então, nesse período de 2003, 2004, pelo menos a certeza que todos os alunos das escolas municipais passaram a cantar regularmente e a conhecer o hino oficial do município. Então, é um ponto interessante porque você percebe o impacto disso. Quando tem algum evento, atualmente, já passaram mais de 20 anos, em que é tocado o hino oficial do município, esses alunos que aprenderam a cantar há 20 anos atrás, que já deviam estar com 30, 35 anos, cantam perfeitamente junto dos professores que estão no município desde aquela época e daí para frente, que todos eles foram incentivados a cantar o hino. Então é natural. Então os eventos mais relevantes de Coreirópolis, você tem o hino nacional, em primeiro lugar, que é uma coisa que normalmente é feito em todo o Brasil, e depois, para quem conhece, é o hino oficial do município. Então, é que agora ficou mais fácil, você tem aquela situação em que você coloca no telão e a letra vai passando, então as pessoas conseguem entender o que está cantando e conseguem até acompanhar, mas todo esse movimento que criou uma geração de pessoas que sabe mais cantar o hino oficial do município que do próprio hino nacional, foi feito por essa medida de 2003, feita de proposta do falecido vereador Reginaldo Martins da Silva, aprovado pelos vereadores da época e sancionado pelo prefeito do período. Então esse é um ponto interessante. Quem tiver em alguma cerimônia, algum evento oficial da prefeitura ou da Câmara, vai passar a entender por que é feito essas duas coisas no começo. Vamos lá. Então aqui, na verdade, eu destaquei essas propostas feitas aqui nesse momento. Acho que tem as duas, a seguinte, essa e a outra, foram propostas do ex-vereador Cristiano Antônio Guarazemini, que sugeriu ao Executivo e à Câmara que colocasse a letra e o áudio do hino no site, tanto da Câmara como da Prefeitura. Então, quer dizer, precisou passar basicamente uns 5 anos para alguém perceber a necessidade de que, mesmo que tenha sido criado esse hino, ele tinha que ter em algum lugar uma forma das pessoas saberem com antecedência, ou saberem no momento, ou terem acesso para poder cantar em algum evento. Então, eu destaquei essas duas indicações, que a indicação é um pedido que o vereador faz para o prefeito para fazer alguma coisa que não cabe ao vereador fazer. Então, destaquei essas duas indicações feitas pelo vereador da época, Cristiano Antônio Guarazemini, em abril de 2007, pedindo à prefeitura que colocasse tanto a letra como o áudio do hino para as pessoas saberem e poderem aprender e usar quando fosse necessário. Qual que é a próxima? Então, aí na verdade tem mais indicações do mesmo vereador que ainda em agosto daquele ano ele insistiu no assunto, porque tanto a prefeitura como a Câmara parece que naquele momento ainda não tinham colocado. Então, se você passar nos dois sites, você vai encontrar isso que foi solicitado há muito tempo e há bastante tempo está lá. E não só isso, você vai encontrar também, agora depois que foi criado o YouTube, um vídeo assim que tem tipo, vamos supor assim, passa a bandeira, alguma coisa, e vai mostrando a letra da música sincronizada com o áudio. Então você consegue ir vendo, entendendo ali o que está sendo cantado, o que está sendo falado, e pode acompanhar. Então toda essa ação aí, toda essa coisa que foi feita nessa época ainda está em vigor, digamos assim, é uma ação de utilidade pública e que permite que a pessoa conheça facilmente não só como que o hino é feito, mas da forma que é cantado. Vamos lá. Então, como eu disse, essa é a segunda indicação que foi feita pelo mesmo vereador, porque você tem o Executivo e o Legislativo, são poderes separados, então você tinha que, na verdade, mandar para cada um colocar no seu site, que cada um colocasse o áudio e a letra do hino oficial do município. Então, se você chegar no site da prefeitura, você vai ter um descritivo, um explicativo da bandeira, do brasão e do hino, quer dizer que é uma coisa
que é não só de cultura geral, como uma coisa que é ensinada nas escolas, escolhida ali para isso, para que a pessoa entenda justamente a simbologia e que em algum momento na história do Brasil se definiu que os municípios, o próprio país, os estados, eles poderiam ter esses três tipos de símbolos, três tipos de invenções aí, construções de forma que consigam simbolizar ou o estado, o município ou o país, que é o hino, que é o mais evidente aí na parte sonora, a bandeira, que é uma representação visual, uma síntese do que é do que se propunha a ser cada lugar, e o brasão, que é uma representação de oficialidade, quer dizer, ele é usado para os documentos oficiais. Você não tem lógica ou não tem previsão legal de você usar um brasão do município em documento particular ou alguma atividade de interesse geral em que não tenha caráter oficial. Então, digamos, o selo da oficialidade, do governo, daquilo que não é particular, daquilo que é reservado à administração, ele é representado pelo brasão. A bandeira é como se fosse uma representação de todos. Então, quem olha a bandeira vai lembrar, nossa, essa aqui é de Cordeiro. Cordeiro é a gente, fazemos parte de Cordeirópolis. Então, essa é a representação da bandeira. E o hino, como disse, é talvez uma herança de um tempo antigo em que você tinha algum tipo de embasamento militar ou alguma coisa em que você precisava ter esse tipo de música para que incentivasse da mesma forma esse pertencimento ao seu lugar e para ser utilizado em certos momentos de acordo com o cerimonial, de acordo com as precauções da época e todas as coisas. Então, esse é o ponto interessante. Então você vai encontrar, não sei, não deu para ver se em outras cidades tem a mesma coisa, mas no caso de Cordeirópolis você tem esses três símbolos municipais que falam, colocados no site tanto da Câmara como da Prefeitura para conhecimento dos interessados que quiserem ter acesso, entender e divulgar. Tem mais alguma coisa? Não é isso. Então, como disse, hoje eu aproveitei a oportunidade de que, nesse momento, a criação do hino oficial de Cordeirópolis completou 50 anos, por esse trabalho, como eu falei, dos professores da escola Trajano Camargo, que era o professor Décio Luque, que está homenageado uma das principais escolas de Cordeirópolis, e a professora Dircéia Ritchie Roque, que não sei se aqui em Limeira tem algum lugar específico com o nome dela, mas também merecia ser homenageada, principalmente pelo fato de ter composto aí me parece, como eu disse, o hino de Limeira. Eu não fui verificar, mas que eu me lembro da última vez que eu vi, ela fez o hino de Limeira e também fez o de Cordeirópolis. Não sei se ela chegou a fazer algum outro tipo alguma outra cidade, mas é um destaque porque, veja, é um negócio que você fez, vai ser eternizado, foi um trabalho seu, é representativo, é relevante, você não vai lembrar, claro, toda vez que você vai cantar, você não vai lembrar nem nela nem nele, a não ser que seja anunciado pelo cerimonial, mas é o trabalho desses dois professores da escola Trajano Camargo, na década de 70, há 50 anos, nesse momento que eu estou gravando, que permitiu que a cidade tivesse seus símbolos municipais, mesmo que demorasse ainda mais 25 anos praticamente para que eles fossem oficializados e que as pessoas pudessem cantar nos seus momentos. Então é isso, por hoje é só, a gente agradece a todos que acompanharam o apoio das Orzo Madeiras para mais um programa do Projeto Cordeirópolis 140 anos, e mais para frente a gente retorna com outro tema.